Vamos lá. Põe na tela a entrevista dele. Vamos começar, porque é o seguinte, meu. O Lula, nós vamos falar aqui do escândalo do Banco Master. E o Lula deu uma entrevista pro ICL. Aquele instituto do Eduardo Moreira com o Felipe Neto, né, que gerou repercussão, inclusive. Nós vamos falar disso, tá? Mas nós vamos começar dele falando com o Master, tá? E depois nós vamos falar sobre escala 6x1. Vamos lá? Põe na tela da Playson. Obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Pausa aqui. Você viu que isso aqui é uma passada de pano, tá? Isso aqui é uma passada de pano porque é o seguinte, é um absurdo que um caso da esposa dele, né, seja sequer julgado na corte onde ele trabalha. Porque são 11 ministros. E quando você pega turma, né, são 5 ministros, é óbvio, cara, é óbvio que você tem influência sobre aqueles ministros. Né? E o Lula, ele deu até uma engasgada, ele parecia o João Plenário ali. É isso aí. Sabe? Falou nada com nada ali. Entendeu? O lance é o seguinte, cara, o Lula deu essa, ainda chamou o companheiro Alexandre de Moraes, né, o que joga o Moraes ainda mais na fogueira, né? Lembrando que o Moraes não é petista. O Moraes vem do PSDB, assista meu mini doc no meu canal sobre a vida de Alexandre de Moraes pra você entender do que a gente tá falando, tá? E aí o Lula vai lá e fala, não, eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, eu vou me sentir impedido de julgar. Isso é um dado da realidade, tá? Mais de 80% dos casos julgados no STF são de escritórios ligados a familiares de ministros do Supremo. E você sabe muito bem porque isso acontece, tá? Isso acontece porque aqui no Brasil, infelizmente, os escritórios de advocacia mais caros são aqueles não que necessariamente têm a melhor competência para te defender juridicamente. São aqueles escritórios que têm mais acesso. Acesso a quem? Acesso aos desembargadores, acesso aos juízes da Suprema Corte. E é isso que aqui no Brasil tem que findar. Como que você finda isso? Eu já falei 300 mil vezes. Você tira o STF da instância recursal. O STF não pode mais julgar caso concreto. Essa é a coisa mais importante a ser feita. Coisa 2, mandatos de ministros. Aliás, ministros têm que ter mandato e não cargo vitalício. 8, 10, 12 anos. Sem a possibilidade de exercer outro cargo público depois. E terceiro ponto, tire os holofotes dos ministros do Supremo. Ministro Supremo não pode dar voto televisionado. Ministro Supremo não pode dar opinião individual sobre voto. Ministro Supremo não pode dar entrevista, não pode dar palestra. Ministro Supremo tem que dar o voto em sessão fechada e um porta-voz da corte vai lá e emite o que a corte entendeu como constitucional ou não daquela lei, daquele caso abstrato. É isso. Isso aí é o seguinte, nessa mesma entrevista, tá? Dá um zoomzinho. O Hugo Mota, né, que é presidente da Câmara, eles falaram de 6x1, reage a Lula após entrevista ao ICL e desmanter o cronograma da PEC 6x1. O presidente da Câmara afirma que a tramitação seguirá normalmente, mesmo após o anúncio de envio do projeto pelo governo. Né? Desce um pouquinho. Gente, vamos lembrar. PEC é proposta de emenda à Constituição. Ela não depende de sanção ou veto do presidente. Ela precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados em sessão de em duas sessões de dois turnos. Depois ela vai para o Senado e mais uma vez ela precisa de 3/5
dos senadores em 2 sessões, em sessão de 2 turnos. Não vai para a sanção ou veto do presidente. O presidente Lula mandou um projeto de lei da escala 6x1 que é diferente, né? Que é outro projeto, né? Então vamos lá. O presidente da Câmara, Hugo Malta, afirmou ao ICL que prometeu ao ICL que mantém o cronograma da PEC, que trata do fim da escala 6x1, mesmo após o Lula anunciar que pretende enviar projeto ao próprio Congresso sobre o tema. A reação de Mota ocorre após Lula declarar em entrevista na quarta-feira que o governo deve encaminhar nos próximos dias uma proposta para tratar da jornada de trabalho. A proposição da Câmara contrasta com o movimento do Palácio do Planalto e explicita um desalinhamento entre executivo e legislativo em torno da condução da pauta, né? E por que isso acontece? Né? Por que e nos bastidores, membros da articulação da política do Palácio do Planalto avaliam que depender exclusivamente da condução da Câmara pode atrasar ou fragmentar a pauta. A avaliação é que o envio de um projeto próprio permitiria ao governo organizar o debate e dar maior previsibilidade na tramitação. Na verdade é o seguinte, cara, todo mundo sabe que PEC, para acabar com a escala 6x1, é uma bomba, tá? Se você aprova isso, a economia ela vai piorar muito, ela vai piorar demais, tá? Porque você vai na contramão do mundo. O mundo permite escala 6x1. E no mundo, a escala 6x1 é exceção, tá? Você tem muito mais trabalhos que não são escala 6x1. O mundo faz com que as relações de trabalho sejam mais flexíveis. O Brasil engessa essas cada vez mais. O lance é, sabendo que isso é uma bomba, para o governo é ruim que isso tramite de forma, entre aspas, independente no Congresso, né? E você perca o controle de para onde isso vai. Ao passo que, se é um projeto do governo, o governo controla não só o que o projeto vai tratar exatamente, mas controla a velocidade da tramitação. Põe a base para apoiar, tira a base para apoiar, conversa com um, conversa com o outro, e aí ele pode basicamente usar muito esse assunto de pauta de PEC 6x1 para eleição, para enganar as pessoas, falar, olha pessoal, como eu estou trabalhando para te dar um dia mais de folga, né? Olha como o governo quer ajudar os pobres. E na verdade vai segurando, vai soltando, vai segurando, vai soltando, independentemente da vontade dos outros congressistas, né? Isso é um jogo, no final das contas, para enganar você, né? E besta é aquele que acredita que o governo de fato vai fazer algo bom para você, ainda mais se essa PEC passar, não é mesmo? Então fica o aviso aí que isso é um absurdo. Vamos lá? Se você gostou desse corte, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse trecho e qual tema você quer ver nos próximos cortes. A sua opinião ajuda muito o canal a crescer. E se você quer acompanhar mais sobre essas ideias e discussões na política, siga também os canais oficiais do Partido Missão e do MBL nas redes sociais. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.